Neste episódio, muito sensacional, Carlos Linsmaier, especialista em direito trabalhista, discute a transição do papel para o digital no judiciário e o impacto da inteligência artificial na profissão jurídica. Ele destaca a importância de os advogados compreenderem a lógica dos documentos jurídicos para usar a IA de forma eficaz. Além disso, é abordado os desafios éticos e a necessidade de um uso responsável da tecnologia na advocacia. Faça bom proveito. Olá, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um episódio de IA Todo Dia. É um prazer inenarrável mais uma vez estar aqui e contando com esses meus grandíssimos amigos Diego. Eu vou deixar ele dizer o bom dia, boa tarde, boa noite, que é o jargão dele. Bom dia, boa tarde, boa noite, meus princesas e princesas. Bom dia, Caio. Boa noite, Caio. Boa tarde, Caio. E o mesmo para você, Armin. Fala, Oi, mestre. galera. E aí, Armin? Dá um oi pra galera aí. Oi, galera, um abraço desde Canadá de novo. Tudo bem? Tudo certo, galera. Então vamos lá, hoje temos a honra aí de mais um convidado, mais que especial. Vou fazer uma pequena introdução e eu vou deixar com que ele finalize. Então, formado na Universidade da região aqui de Joinville, onde estou eu agora nesse momento, especialista em Direito do Trabalho e Processo do Trabalho. Ele que é membro da Comissão do Jovem Advogado, membro da Comissão de Direito do Trabalho da OAB de Joinville, conselheiro da OAB, subseção Joinville, gestão 2019 a 2021, membro do grupo de pesquisa O Novo CPC e o Direito do Trabalho da Universidade Federal do Paraná, atuante na área trabalhista desde 2012. Então, com vocês, eu peço que recebam Carlos Linsmaier. É isso, Carlos? Carlos Linsmaier, Linsmaier. Seja bem-vindo, Carlos. Prazer te receber Bom aqui, dia, cara. Boa noite. boa tarde, boa noite, Diego, Caio, Armin e todo mundo que está ouvindo. Bora lá, aí. chegou a inteligência artificial no escritório do advogado. Ainda bem, cara. É isso que a Sensacional. gente quer. A gente quer trazer todo mundo de todas as áreas que está implementando inteligência. Fiquei muito feliz quando o Caio falou que te conheceu ali, que assistiu uma palestra tua falando sobre o uso da inteligência. É um prazer te receber aqui, cara. Muito obrigado por estar participando. E você que é advogado e está nos ouvindo aí, se prepara, porque esse programa é para você. Quer começar com as perguntas, Caio? Aliás, o Carlos, quer se apresentar, falar um pouco da tua história, cara? Como que... Tudo bem, a gente já entendeu que tu é da cara do direito do trabalho, né? Mas como que foi essa... contato com a inteligência artificial aí, como que tu começou a falar sobre isso e como que você está usando isso de forma geral? Bom, em resumo, eu me especializei em direito do trabalho e por conta disso eu acabei tendo um contato com a justiça trabalhista, que é a que se informatizou mais rápido e talvez a que mais se informatizou. Por causa disso, eu sempre recebi bem essas ferramentas digitais, ao contrário de alguns colegas, porque eu via que reduzia o tempo do processo mesmo, então era bom pra gente. Aí o que aconteceu? Eu fui já diretor jurídico, já trabalhei em alguns escritórios, já fui diretor jurídico, e a gente sempre tinha nos softwares que o escritório assinava para fazer tanto a gestão de processos, quanto diversas automatizações no escritório, e todos os softwares ofereciam um gerador de petições. Qual que era o meu sonho? Era gerar uma petição automática, né? De coisas mais simples para a gente economizar tempo. E não funcionava. Eu tentei lá por 2010, não funcionava. Os softwares se adiantaram um pouco lá, 2018, 2019 estava quase funcionando, mas ainda estava travadão assim. E quando eu vi que a inteligência artificial estava gerando texto com uma qualidade diferente, eu me empolguei bastante. Talvez por isso eu tenha mergulhado assim no assunto com mais empolgação, porque eu vi que, meu Deus, chegou aquilo que eu estava esperando há tanto tempo, uma ferramenta que ajudaria a economizar tanto tempo de trabalho, sabe? Talvez por essa simpatia eu tenha aprendido a mexer.
E aí, quando eu propus o workshop, acabou sendo um sucesso que a gente nem esperava. Eu propus o workshop no OAB, num evento maior, e a gente viu bastante entusiasmo, entre outras coisas, dos advogados. Acho que é aí que chegou, inclusive, nos ouvidos do Caio, né, Caio? Sim. E é muito legal, né, cara? Porque a inteligência artificial, ela tá se alastrando, né, mundo afora, e a gente está vendo isso acontecer em todo tipo de ofício, né? Então, assim, Carlos, até vou começar já com a primeira pergunta para a gente ir dando vazão para o assunto, né? Levando em consideração que você acompanhou essa transição, né, do papel para o digital no Poder Judiciário, como que você enxerga, cara, a próxima transição com a introdução da inteligência artificial e quais são as principais diferenças ou até desafios, né, que os advogados vão enfrentar? Bom, eu enxergo uma diferença básica, mas eu vou explicar para vocês entenderem melhor. O que aconteceu foi o seguinte: a justiça estava, até 2010, caminhando, nos anos 2000, por um colapso iminente, tá? 2006, primeiro iPhone. Em 2006, a gente começou a juntar os dados de todos os tribunais do Brasil e aí ter uma espécie de censo, tá, do Poder Judiciário. E a gente viu uma cena terrível. Estava caminhando para um colapso iminente. E o que aconteceu foi o marco inicial, o pontapé inicial da digitalização do judiciário, que foi uma lei permitindo que o processo fosse digitalizado. Antes as pessoas não sentiam segurança. Aí o que fizeram? Fizeram salas-cofre nos tribunais, a prova de fogo, a prova de inundação, a prova de incêndio, a prova de ataque. E nestas salas colocaram servidores. A partir deste momento que teve um mínimo de credibilidade, o processo judicial eletrônico começou a ser implementado. Em 2010, ele começou a tomar já um corpo e veio mais rápido, e os números melhoraram tanto que agora a gente vem caminhando para uma diminuição do número de processos. Quer dizer, foi uma virada enorme. E o que foi essa virada enorme? Esta virada foi a digitalização dos procedimentos repetitivos, assim, ó, carimbo, assinatura, levar papel para cá, levar papel para lá. Então, assim, vamos dizer, a parte procedimental do judiciário foi digitalizada. Esta foi a primeira revolução digital no judiciário brasileiro. O que está acontecendo agora é que a parte criativa da profissão ela está sendo digitalizada com a geração eficiente de texto, né? Porque, como eu comentei com vocês, antigamente a gente tinha algumas propostas de geração de texto, porque quem fazia o software sabia que isso ia economizar tempo, mas não estava funcionando. E agora, com a geração eficiente de texto, a parte criativa da profissão vai sofrer uma revolução. Isso aí que está deixando o pessoal ou entusiasmado ou apavorado, né? Ou os dois, eventualmente. Carlos, Toda mudança gera esse medo, né? Em todo lugar, né? Vai lá, Armin. Eu queria perguntar mais sobre aquele workshop que você mencionou sobre a inteligência artificial na advocacia, que foi um sucesso, né? E nesse workshop, quais foram os principais temas abordados nesse workshop e quais foram as reações dos participantes? Foi muito legal mesmo, foi muito bom. Assim, encheu uma sala de cadeira, lotado, e as inscrições acabaram uma semana antes. Talvez eu até estou estudando com a OAB de fazer uma segunda edição. Agora, por incrível que pareça, ou talvez não pareça tão incrível assim, o que eu fiz naquele workshop foi o contato inicial dos advogados, sabe? E um contato inicial, uma explicação inicial do que seria um algoritmo, uma explicação até superficial de como funciona a inteligência artificial, geradora de texto, né? O ChatGPT ou o Gemini. E o que eu quis fazer foi ensinar para eles a importância de um prompt e passos para que eles fizessem os próprios prompts simples, tudo coisa simples, mas para que eles entendessem mais ou menos como funciona, a necessidade de contextualização e como que se contextualizaria através de uma persona, né? Através de uma ordem clara, essas coisas bem básicas. E o que eu percebi quando eu estava preparando o workshop é que para que ele seja útil de fato na rotina,
não precisa de um aprendizado aprofundado no que seja a ferramenta. Parece que o uso do dia a dia para o advogado é simples, assim, sabe? Então foi um workshop simples, e eu acho que talvez por isso que o pessoal gostou tanto. Na verdade, né? Se tu tem alguns princípios básicos, tu não precisa estudar a ferramenta. Tu só precisa saber bem o que você quer e explicar o que você quer. Entendi. Eu acho que é até legal você falar isso, Carlos, porque as pessoas, eu percebo que às vezes elas pensam que essa tecnologia é algo de outro mundo, muito difícil de usar, ou que você tem que ter um conhecimento em programação e tal. E na verdade, cara, a magia do ChatGPT e da inteligência artificial é justamente ser acessível para qualquer pessoa que saiba explicar bem o que ela precisa, né? Com certeza, eu concordo, e foi isso que quando eu estava estudando para preparar, eu comecei a me aprofundar e comecei a pensar, mas isso aqui não vai ajudar na prática? É legal para um entusiasta, talvez que nem para nós seja super interessante, mas para minha proposta de explicar para os advogados como é que o dia a dia deles pode ser alterado, não precisa de aprofundamento na ferramenta. O que ele precisa é ter se aprofundado no que ele está fazendo como advogado. Porque o chat, o uso é super simples, né? A gente tem 2 ou 3 botões ali, não tem muito segredo, né? E como foi a reação dos participantes quando você fez o workshop? Tipo, era o que eles... era os expectativos que eles já tinham ou era mais? Eles ficaram surpresos, tá? Eles não tinham expectativa de que fosse tão abrangente. Eu mostrei para eles como o chat pode ler um documento, gerar dados, organizar dados, talvez, e eu fazendo tudo com eles ali. A gente elaborou, por exemplo, tabelas, orçamentos, os documentos assim que eles saem quase prontos. E eu vivo repetindo, tudo tem que ser revisado, porém, ele sai realmente quase pronto. Eles ficaram surpresos e o feedback que eu tenho é de surpresa, sabe? De surpresa. Quando eu perguntei na sala quem já usava, tinha 80 pessoas lá, levantaram 3 ou 4 mãos, sabe? Então, o contato inicial é o que tá se mostrando assim o mais revolucionário. É o que eu percebo, eu acho que em qualquer acho que ofício, assim, qualquer trabalho, a galera todo mundo ouvindo falar de IA. E a galera tá um pouco receosa com isso, né? E a sensação por tu simplesmente conhecer o analógico do que tu faz, tu não consegue às vezes imaginar que seja possível a IA entrar dentro da tua rotina de trabalho, né? Aí eu imagino essa surpresa deles só pelo que tu falou, para mim mesmo, assim, a gente tendo um pouco de contato e buscando estar um pouco mais integrado com essa evolução, ouvi, por exemplo, de um cara da advocacia falando sobre a questão de organização e tudo mais, a gente já fica imaginando assim, faz sentido. Agora imagina a galera que está lá dentro e que está avessa ainda a essa tecnologia, né, cara? Isso é muito legal. A gente vê bastante receio por parte deles, realmente, alguns avessos. Percebo também que, às vezes, essa aversão acaba sendo mascarada nessa criação de grandes problemas ou grandes dilemas. E eu vejo a coisa um pouco mais simples, não vejo assim tantos problemas ou tantos dilemas no uso do ChatGPT. Comecei a desconfiar de que talvez seja um pouco de medo do novo mesmo, como o Caio comentou. Não, beleza, Carlos. E aproveitando que você estava falando, cara, dessa parte do medo, vou te fazer uma pergunta aqui em relação a isso. Que os advogados ainda são bastante conservadores em relação ao uso de novas tecnologias, né, como você mesmo falou. Mas quais são esses medos e desafios que você percebe entre os seus colegas quando o assunto é inteligência artificial? Eles chegaram a relatar para ti assim, eles têm medo de perder o emprego ou algo do tipo, é isso? Olha, eu sinto que eles têm medo de perder o emprego, sim. Eu vejo... é um medo bastante básico, né? Mas e acho que não tem absolutamente nenhum fundamento isso. Eu vejo eles criarem uma barreira também, porque até hoje o uso de software na advocacia foi uma coisa que requereu certo estudo. Eu uso um software de cálculo, por exemplo, eu tive que estudar bastante para aprender a usá-lo. Eu vejo também que se cria uma barreira no advogado que faz com que ele pense assim, que vai precisar gastar muitas horas aprendendo, porque até hoje as ferramentas digitais
elas realmente requeriam, né? Agora, com a inteligência artificial, eu acho que é diferente. Eu acho que esse segundo medo também não tem fundamento, tá? Mas eu percebo isso. Eu percebo um medo de perder o emprego, de ser substituído, e um medo de ter que estudar horrores para aprender a usar a ferramenta. Uhum, uhum. Cara, e eu até não posso deixar de falar isso, porque eu falo em todo o programa. Cuidado, porque a inteligência artificial vai pegar o seu emprego. Pra quem Ah, tá- Mas se você se prepara, se você estuda, né, cara, acho que se você enxerga a inteligência artificial como uma aliada, ela não vai tomar o teu emprego, é tu que vai tomar o emprego dos outros usando a É uma inteligência ferramenta, né? artificial, cara. É uma baita ferramenta, cara, uma baita ferramenta. E é muito perfeito. legal, cara. Para advogado, você pode criar ali o teu GPT para se especializar num assunto, né? Você pode refinar ele, que fala, né? Lapidar para deixar ele muito bom em direito civil, por exemplo, ou direito do trabalho, como o caso do Carlos que trabalha ali, para que ele, assim, você faz o upload de todas as normas, regras, leis que tem do direito do trabalho ali e tu explica para ele que ele só pode usar aquilo ali como base, que ele não pode buscar na internet. Assim você já evita alucinação, você evita que ele vá procurar inventar a lei, porque às vezes ele fazia muito isso um tempo atrás, hoje já muito menos, mas né, às vezes ainda corre esse risco. Então, assim, cara, a partir do momento que você começa a mexer com inteligência artificial e usar para o teu trabalho, nossa, isso facilita a vida demais, de todo mundo, cara. Mas, assim, realmente, na área do direito, eu vejo que é uma área que tem tanta vantagem. Você ter um sidekicker ali como o ChatGPT, cara, ou Gemini, ou seja o que for, que, pô, tem que tirar esse medo da galera e botar eles pra usar e ver como é fácil, né, cara? Porque é muito bom mesmo. Olha, eu acho que vai mudar realmente a rotina, desde a tarefa mais básica, como revisar, porque às vezes tu leu tantas vezes uma coisa que tu não consegue achar um erro, porque foi você que escreveu, isso é muito comum no nosso dia a dia, até algumas tarefas mais complexas. Tem gente usando de forma bastante complexa. Eu tenho um colega aqui, o Márcio Júnior, aqui de Joinville, que ele treinou bem algumas abas, algumas personalidades, como tu falou, e estão bem avançadas, bastante avançadas. Massa, cara, legal. Legal. E, Carlos, como especialista em direito do trabalho, você vê alguma aplicação específica da inteligência artificial nessa área? E como tu acha que a IA pode mudar a forma como os processos trabalhistas são conduzidos? Eu tenho usado no direito do trabalho de uma forma bastante prática a IA para consultar documentos longos, tá? Para organizar algumas informações. Então, o que seria na prática? Na prática, às vezes, alguém me pergunta no WhatsApp ali, rapidamente, doutor, eu posso tirar tal folga, posso sair tal dia, preciso usar tal equipamento. Eu pego uma convenção coletiva e pergunto para o ChatGPT, o que ela fala sobre hora extra. Bom, ele já fala, cláusula tal. Ele às vezes me dá um parecer, mas eu vou lá, direto na página certa do documento, leio, e eu consigo atender o cliente com uma velocidade muito maior. E outra coisa é que, às vezes, os processos trabalhistas acabam atingindo, não sei, vamos dizer, algo entre 600 e 1000 páginas, e torna um pouco trabalhoso você encontrar a informação que quer. Então eu tenho usado ele como índice, às vezes, também, para ele me dizer onde é que estão as coisas, ou onde é que um perito falou alguma coisa num laudo de 30, 40 páginas. E é super simples. Eu tenho consciência que é simples, mas o que economiza de tempo, assim. E quanto a mudança em processo trabalhista, sabe que eu acho que, talvez não tanto pela generativa de texto, mas inteligências artificiais que buscam dados de devedores, eu acho que vão adiantar muito os processos. Acho que isso vai mudar bastante coisa. Legal. Dados do que, Carlos? Eu não entendi. Dados de devedores? Dados de devedores. Às vezes tem um processo que está quase no fim, mas ele não pode ser arquivado porque a pessoa não pagou. A empresa não pagou, entendi. ou até mesmo o funcionário foi condenado numa multa e não pagou. Já temos algumas inteligências artificiais que estão traçando mapas de bens e ligações entre CPFs e CNPJs. Então, aumenta muito a efetividade do processo, porque para a gente buscar isso em papel, nem me fale, mas fazer busca em bancos de dados sem usar isso
tem uma diferença de tempo despendido muito grande, sabe? Perfeito, cara. Acho que o Poder Judiciário vai se valer muito desse tipo de ferramenta para fazer busca em diversos sistemas, as questões assim. Carlos, eu queria saber mais. Claro que a principal ferramenta do trabalho do advogado é a linguagem, né? Mas, em sua opinião, como as IAs generativas de linguagem, o mais popular seria o ChatGPT, como podem ser utilizadas de forma eficaz e também de forma ética na prática jurídica? Bom, a gente tem duas questões éticas, né, principais, que mais nos desafiam, que são a criação, essa a substituição da atividade criativa do advogado e também a gestão dos dados que estão lá, certo? Então a gente tem que ter em mente que estamos num cenário judicial onde as decisões judiciais não têm direitos autorais, certo? Uma decisão judicial não tem direito autoral, como teria um artigo científico, por exemplo. Elas são públicas. Então, isso, e a maioria dos processos são públicos, com algumas exceções. Por exemplo, um processo que envolva um menor. Então, acho que a gente tem que dar uma relaxada, porque se a gente estiver lidando com jurisprudência, com decisões, com processo, ou se eu botar um PDF de um processo ali, aquilo é um dado público. Não temos que nos preocupar em relação ao direito autoral quanto a isto, tá? E em relação aos dados dos clientes, aí sim existe algum procedimento correto a ser tomado. Porque se a gente bota um dado num prompt, ele não vai, como vocês sabem, ele não vai para o banco de dados das inteligências generativas. Mas pode ser absorvido como dado na próxima atualização. Então, para que o advogado esteja agindo de acordo com a Lei Geral de Proteção de Dados, deve haver uma cláusula no contrato de honorários do advogado, cientificando o cliente de que os dados do cliente podem ser colocados na internet para o fim de cumprimento do objeto do contrato. E é também não muito diferente de eu colocar o CPF do meu cliente em certos sistemas de busca de automóveis ou esse tipo de coisa, porque o dado não será disponibilizado, porém foi colocado em um banco de dados. E esta prática requer o cuidado de ter uma cláusula no seu contrato de honorários, dizendo que os dados do cliente poderão ser colocados, utilizados com ferramentas digitais online, para o fim único de execução daquele contrato de honorários. Carlos, então, beleza, cara, foi ótima essa tua resposta e eu já vou aproveitar para entrar numa parte parecida aí, que é a questão da regulamentação do uso de inteligências artificiais em diferentes setores. Tu acha que tem necessidade de uma regulamentação específica para o uso na advocacia? Eu digo regulamentação mesmo, não colocar no contrato ali, como você falou agora, né? Mas se tivesse, quais seriam os pontos principais dessa regulamentação, cara? Olha, a minha opinião pessoal, já vou abrir com isso, eu acho que não, porque a ferramenta da inteligência artificial ela deve ser usada pelo advogado e o advogado já assume total responsabilidade pelo que escreve. Isso já é uma lei federal, que é o Estatuto da Advocacia, e temos também o Código de Ética. Não vejo na inteligência artificial esta magnitude que as pessoas às vezes dão para ela, de achar que ela é uma pessoa, suficiente para que seja necessária uma regulação. Mas tenho preocupações e então eu acho que se houver necessidade ou vontade de regulamentar, a gente tem alguns pontos principais. Um destes pontos é o fato dele alucinar, né, da inteligência alucinar, e que é necessário sempre, e isso eu repito assim muitas e muitas vezes, que o advogado revise absolutamente cada linha que a inteligência artificial gerar. Acho que essa é uma responsabilidade e acho que essa é uma obrigação. Sendo uma obrigação, poderia ser objeto de uma lei. E também acho que um ponto que pode gerar interesse na regulamentação seria o fato
da questão criativa, obrigar o advogado a avisar ou botar uma tarja, isso já vem sendo discutido em outros setores, indicando a geração de conteúdo com auxílio de inteligência artificial. Então, apesar de eu pessoalmente achar que o advogado já tem bastante responsabilidade e a inteligência artificial é apenas uma ferramenta, vejo que, se houver regulamentação, provavelmente recairá sobre a parte criativa para que seja avisado e cientificado aos outros o uso da inteligência artificial. E vejo também a obrigação do advogado de revisar tudo, já que quem assina é ele, não é o ChatGPT. Então, a responsabilidade dele, ele tem que ler cada linha. Perfeito, cara. Isso eu acho legal, Carlos, porque eu compactuo disso também. Eu sou contra a regulamentação, cara. E isso é motivo de debates muito acirrados, às vezes, ali dentro do Instagram, porque eu vejo um pessoal ali falar. Cara, mas não é que eu sou a favor de usar como você quiser para fazer o mal. Não é isso, de forma alguma. É que, assim como tu falou, assim, já existem leis que proíbem você de cometer crime, né? Não importa. Já tem lei para tudo, cara, basicamente, para que te proíbe de cometer crime, cara. Se tu tá usando o chat GPT para cometer crime, tu já tá burlando uma lei, né? Tu já tem algum ponto em alguma lei específica que tu vai tá burlando. Então, assim, regulamentar, cara, eu acho que vai acabar limitando a ferramenta, sabe, pra gente de alguma forma, porque as próprias empresas, cara, que fazem isso, elas não têm interesse em entrar em países onde há uma regulamentação muito forte, como é o caso da União Europeia. Eu já falei aqui na semana passada, inclusive, né, a Meta não está entrando com inteligência artificial na União Europeia por causa de uma regulamentação muito forte lá. A Apple Intelligence não vai entrar na União Europeia completamente também por causa da mesma regulamentação. E a Meta já falou que não vai entrar no Brasil também com a parte de inteligência artificial, porque ela sabe que aqui vão acabar regulamentando e impedindo aí de coletar dados e tal. E veja bem, como eu falei, eu não sou contra punir alguém que utilizou a inteligência artificial para fazer algo ruim ou cometer um crime. Só que você não pode culpar a ferramenta pelo ato da pessoa. Mas já esse eu acho que é o ponto. Eu acho que são critérios de segurança, né? Da cozinha, da faca de cozinha que você sempre fala, não é, Caio? Semana passada, ainda numa entrevista aqui com uma outra advogada também trabalhista, a Carol, a gente discutiu isso bastante, sabe, cara? Eu dei aquele teu exemplo, Caio, da faca de cozinha, cara. Daqui a pouco os caras querem regulamentar a faca de cozinha, porque teve um cara que matou a esposa com a faca, né? Como se tivesse... A faca fosse o problema. Sabe? E eu acho que esse ponto que você falou, Carlos, é bem legal, cara, porque faz todo sentido para mim, mas não necessita necessariamente de uma regulamentação. Talvez até uma portaria da OAB resolvesse algo desse tipo, né? Estipulando ali, se você utilizou o IA, você tem que colocar o selo, papapá, coisas assim, mas isso vem ao encontro do que eu penso também, cara. Acho legal encontrar alguém que pense assim também, principalmente do ramo do direito. Tem um ponto interessante nisso, Diego, que tu tá falando e eu acabei me dando conta aqui. O advogado, ele assina e ele é civilmente responsável por aquilo que ele escreveu ali. Então, se foi a EA que escreveu e ele assinou... Ou ele, tanto faz. Vai pagar igual, né? Faz. Ele é o responsável. Ele é o responsável, ele já é o responsável. Agora, no Poder Judiciário, os juízes não são civilmente responsáveis pelo conteúdo das decisões. Então, talvez, no Poder Judiciário seja uma área na qual seja mais interessante e mais necessário regulamentar, até para que se tenha uma atuação homogênea na utilização, não é mesmo? Sim. Perfeito, mas daí seria a questão de regulamentar o uso pelo judiciário especificamente, no caso que você está falando, né? Especificamente pelo judiciário, sim. Talvez até especificamente em decisão judicial. Perfeito. Não, eu acho que isso eu sou totalmente favorável, cara. Faz todo sentido dentro do contexto que você falou. Eu sou contra a regulamentação da inteligência em si, da ferramenta em si. Exato, acho que é isso que tem que deixar claro, né? Porque o lance mesmo é fazer aquilo que a gente falou, o cara usar isso como uma ferramenta.
algo que suporte o trabalho dele, mas que ele tenha total responsabilidade sobre tudo que ele foi gerado. Ou seja, o cara vai ter que fazer revisão de texto, gramatical, etc, etc, né? Só para evitar que o cara não use aquilo ali como um subordinado, né? Total. Agora, vamos ainda pegando essa tua ideia, me faz pensar outra coisa. Se o meu estagiário escreve algo e eu mando para a justiça sem ler, Exato. é uma situação que em questão de responsabilidade civil, é muito parecida com o ChatGPT gerar uma página de texto e eu assinar e mandar para o judiciário. Das duas questões, em uma era até um ser humano ali, veja a magnitude maior disso. Ainda assim, responsabilidade de quem assinou. E até levando em consideração essa de estagiário e tudo mais, falando agora da educação jurídica, né? Pensando em futuro e inteligência artificial. Acha que as faculdades de direito vão acabar ou devem incluir disciplinas sobre IA? Eu acho que sim. Eu acho que é uma ferramenta tão útil e vai fazer tanta diferença no mercado de trabalho que as faculdades podem ajudar muito os jovens. Até porque eu não acredito que advogados perderão o trabalho por conta de inteligência artificial. Agora, a função da pessoa, do estagiário, do iniciante, que ele ainda está aprendendo o ofício jurídico, ele é assim, uma posição ameaçada pela chegada da inteligência artificial, porque é o que ela faz, as tarefas mais básicas e as tarefas mais repetitivas. É o que, historicamente, o estagiário tem feito no escritório, sabe? O primeiro escritório que eu fui trabalhar, o meu primeiro trabalho era pegar todas as pastas e arrumar em ordem alfabética no arquivo e pegar todas as folhas de papéis das pastas e arrumar cronologicamente lá dentro da pasta. Quer dizer, hoje em dia, eu já não poderia ter um emprego fazendo isso, né? Então, se as faculdades não ensinarem os novos acadêmicos a serem bons pilotos de inteligência artificial, eles podem, ao invés de ter um atrativo na hora de buscar uma contratação, dizer, não, olha o que eu sei fazer com o ChatGPT, por exemplo. Isso pode ser um tiro no pé, porque o advogado vai pensar, não vou contratar o estagiário, porque se for para fazer isso, o chat faz e ainda não me incomoda e não tomo meu café. E não custa nada. E não custa nada, exatamente. Essas são algumas adaptações complicadas que vão ter que ser feitas, mas a gente sabe que lutar contra o progresso tem se mostrado historicamente inútil, então teremos que achar saída. Uma dessas saídas pode ser justamente o ensino do uso da ferramenta na universidade. Né? Legal. Antes de tu fazer a pergunta, Armin, eu vou até comentar isso que você falou, Carlos, rapidamente. Novamente, na entrevista que eu fiz com a Carol, a gente discutiu basicamente, ela escreveu um livro, né, sobre a indústria 4.0, a quarta revolução industrial e tal, e uma das soluções propostas por ela, cara, é justamente o ensino, cara, constante, integrar isso de inteligência artificial em todas as áreas, entendeu? Aí ela trouxe um exemplo, e para quem ouviu já a entrevista, eu peço desculpa de estar me repetindo aqui, mas eu acho que cabe novamente contextualizar, de, por exemplo, o Japão, ele tem uma média de 500 robôs para cada 10 mil trabalhadores, né? Contudo, a taxa de desemprego dele é de menos de 3%. A Coreia do Sul tem uma taxa de 600 robôs por cada 10 mil trabalhadores e a taxa de desemprego é de menos de 2%. Ou seja, modernizar, isso vale para aí, trazer equipamentos novos não significa necessariamente que vai causar um desemprego em massa, né? Então, assim, aquilo que eu digo de você vai perder o seu emprego toda hora, cara, talvez no nosso país sim, porque eu não tenho dúvida que vai ter político colocando a culpa na inteligência artificial que tem gente perdendo emprego, mas existem meios de evitar isso, com um estudo constante, com aprimoramento do mercado de trabalho, tudo isso é possível, né, cara? Então, assim, eu torço muito para que algum político aí que esteja escutando o nosso podcast comece a pensar nisso e comece a introduzir isso nas universidades. É isso, Diego. E falando mais sobre o futuro mesmo, Carlos, para os jovens advogados que estão entrando no mercado só agora,
qual seria o seu conselho em relação ao uso de inteligência artificial? Quais habilidades tecnológicas eles devem buscar para se manter competitivos? Eu acho que agora, com a inteligência artificial, vai fazer essa geração de texto em velocidade grande, acho que o foco do estudo da pessoa que quer entrar no mercado de trabalho deve ser o esqueleto, a lógica por trás dos documentos que ele tem que fazer. Quer dizer, o que esse documento tem que ter, como ele deve ser organizado, quais são os tópicos, o que é que eu quero aqui. Porque agora ele, se for um ótimo escritor, talvez ele não precise escrever tanto, mas se ele entender a peça jurídica que ele está produzindo, por exemplo, e entender como é que essa peça deve começar, por onde ela deve passar, qual deve ser a conclusão desta peça, como ela deve ser organizada, eu acho que esse foco na ordem e no esqueleto das peças é o que vai salvar as pessoas nessa transição. Quer dizer, se preparar para pilotar a inteligência artificial, porque a velocidade de geração de texto ela torna a competição impossível, né? Perfeito, cara. Pô, legal, cara. Carlos, quero agradecer aqui a tua presença, cara, a entrevista. Como advogado, sei que deve ser difícil para ti conseguir um horário, então para a gente é um prazer e um privilégio estar te recebendo aí, um cara do teu gabarito. Quando tiver outro workshop aí, se quiser nos convidar para que a gente entenda como é que é feito, como é que vocês estão fazendo, dúvida. Ficaremos felizes em participar, tá? De verdade. Legal, eu não estou dizendo convidar para dar palestra, estou dizendo convidar para assistir mesmo, para a gente entender como é que isso está se integrando aí no meio jurídico. E obrigado, cara. Só quero agradecer mesmo. Sensacional, Carlos. Obrigado aí, cara. Obrigado pelas informações. Acho que esse conteúdo é extremamente relevante para as pessoas que nos acompanham, para a gente, inclusive, disseminar aí um pouco mais dessas possibilidades que a gente tem aí, que acaba servindo para todo mundo, né, cara? Sucesso aí na tua empreitada, irmão. Muito obrigado, Carlos. Foi muito legal. Galera, obrigado pela oportunidade também, parabéns pelo projeto de vocês, agradeço a confiança e o espaço, e eu quero dizer que fico à disposição quando quiserem trocar uma ideia, ou tiverem um projeto, ou puder ajudar em qualquer novidade, coisa. Tu traz pra gente já. A gente já marca outra. Eu trago, e se talvez eu repita esse workshop aqui, eu dou um toque pra vocês, sim. Quero repetir em Floripa também, tá? Quero ver se eu falar com a B de Floripa. Ô Carlos, deixa eu ter se tu quiser, obviamente, tuas redes sociais aí, o pessoal quiser entrar em contato contigo, outros advogados, às vezes, até para ficar ligado no workshop. O pessoal pode entrar em contato comigo pelo @CarlosLinsmeyer, que é o meu Instagram. Ali é muito fácil de me encontrar, muito fácil falar comigo, estou sempre disponível. Legal. Perfeito. Linsmeyer é com Z e com I. Linzmeyer. Linsmeyer. Até na publicação, Valeu, Caio, se o Carlos permitir, a gente coloca lá o @ dele lá no Instagram favor. também. Exatamente. Eu Fechou. adoraria. E para quem está nos assistindo, não foi falado no início, né? Querem marcar? Não esquecer de seguir, acompanhar a gente lá e dar 5 estrelas pra gente no Spotify. Boa, claro. Muito, muito boa, Caio, muito boa. Obrigado por lembrar. Hoje eu até esqueci aqui, cara. A gente está no papo e às vezes esquecemos de fazer o nosso jabá, mas valeu, galera. Não esqueçam, como o Caio bem lembrou, de colocar 5 estrelinhas, seguir a gente e seguir nas redes sociais também. Agora estamos no YouTube, ao vivo, sempre com o programa. E, obviamente, no Instagram e aqui na sua plataforma de podcast preferida. Um beijo e até amanhã. Até a próxima, galera. Deus abençoe todo mundo. Tchau.